E aí, pessoal, tudo bem? Bom, agora que você já tem a sua ideia, já tem a sua pauta, já tem o seu super microfone improvisado, já sabe como fazer a gravação, você precisa editar. Siga um outro vídeo, um outro grupo de vídeos que eu fiz aqui no canal, que é como você instala e mexe em algumas coisas no Audacity. Se vocês tiverem dúvidas de edições, coloquem lá naquele grupo de vídeos e eu vou adicionando mais vídeos conforme vocês forem pedindo. Mais uma coisa muito importante sobre o seu podcast agora. Você tem já o seu arquivo de áudio, você já está com ele pronto, e agora como é que você faz para que as pessoas escutem? Primeiro, é importante entender como que funciona mais ou menos isso. Você gera o seu arquivo de áudio, você coloca o seu arquivo de áudio em um servidor e as pessoas acessam esse servidor para ouvir o seu arquivo de áudio, o seu podcast. Não é necessário que você pague por um servidor neste momento. Você pode criar um site, você pode pagar um servidor especialista em podcasts para você colocar os seus arquivos de áudio. Porém, lembra que a gente está tentando fazer tudo com um custo reduzido. Então, vamos ver se o projeto vai dar certo, vamos hospedar ele em um local gratuito. A primeira coisa que eu acho que vocês devem fazer é uma conta Google. Por quê? Um e-mail do Gmail. Essa conta Google ela vai te dar na nuvem, na própria Google lá, 15 gigas. Isso te facilita muito para você trocar arquivos com seus colegas que, caso você esteja fazendo um podcast com mais de uma pessoa, facilita muito. Outra coisa, o e-mail com o nome do seu podcast também ajuda muito quando você for criar as redes sociais do seu projeto. Ajuda demais. Outra coisa que é legal, com a sua conta Google do seu projeto, você consegue acessar vários lugares. Eu vou mostrar para você um local que eu gosto muito de hospedar podcasts, é gratuito, não, pelo menos até agora, nunca me cobrou nada e eu consigo redistribuir para as outras redes. Então, vamos lá. Primeiro, você já com a sua conta Google, você acessa aqui e vai procurar por Castbox. Castbox. Eu vou deixar no link da descrição aqui o link direto para essa ferramenta. Castbox, para quem não conhece, é uma ferramenta de podcasts, para você ouvir podcasts no seu aparelho de celular. É uma ferramenta bem legal, é uma ferramenta gratuita para Android. E lá você consegue acessar grandes podcasts, acho que todos estão lá praticamente. E aí você vai entrar neste aplicativo e olha só, com a sua conta Google. É bem simples, é bem fácil. Acessar aqui, um momento, ele vai querer saber quem é você. Pronto, olha só, ele já fez automaticamente o upload da sua conta aqui. E agora, dentro do Castbox, o que nós vamos fazer? Nós vamos no estúdio de criação, porque nós queremos criar um canal, nós queremos criar um podcast. Olha só, novo canal. E aí tem a opção Premium e a opção Free. Tudo que nós vamos fazer nesse cursinho aqui vai ser free. Então a gente cria aqui um Free Channel. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar quais são as informações básicas do meu podcast. Aqui, qual é o título dele? Qual é o nome do podcast? Lembrando que a gente tem vários nomes extremamente famosos aí, o Nerdcast, o Mundo Freak Confidencial, tem N podcasts que a gente pode ter exemplos aí, e a gente precisa escolher um nome aqui. Então eu vou colocar Teste Podcast. Aqui eu faço uma descrição do meu podcast. Isso é importante para quando as pessoas forem procurar o seu podcast. Por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer um podcast falando sobre mitos e lendas, um assunto que está meio em alta agora. A gente vai descrever aqui o que nós vamos falar nesse podcast. Qual é o e-mail de contato? A gente também vai colocar quem é o autor e o copyright dele. E a partir daí, olha só, a gente desce aqui. Qual é a homepage? Você já tem uma homepage? Nós não temos uma homepage. Qual é o idioma? Idioma português, português do Brasil. A gente vai escolher isso também. E aqui, ó, se ele tem um conteúdo explícito ou não.
Nunca fiz um podcast com conteúdo explícito, então eu nunca marquei essa caixinha. Não sei o que acontece se você marcá-la. Aqui, ó, você pode colocar algumas tags automáticas para dividir o seu podcast. Ele vai ser um podcast sobre negócios, ele vai ser um podcast sobre empreendedorismo, vai ser um podcast sobre lazer, casas, jardim. Você pode escolher aqui para facilitar ele na hora dele ser, das pessoas acharem o seu podcast. E aqui você tem algumas opções avançadas, particularmente eu nunca usei isso daqui. Então vamos ver se ele deixa eu dar um finish aqui sem preencher nada. Olha lá, tem que preencher tudo isso daqui. Enfim, eu não vou preencher aqui neste momento, você vai conseguir preencher aí na sua casa. Depois que você preencheu tudo isso daqui, o seu canal ele vai aparecer aqui. E aí quando você quiser subir um episódio, você vem aqui em Episodes, novo episódio, e aqui você vai soltar o seu arquivo de MP3. Logo que você solta o seu arquivo de MP3 aqui, ele vai abrir uma caixinha para você colocar a imagem de capa do seu MP3, do seu arquivo, do seu podcast, e colocar o título do seu episódio, o título e a descrição do seu episódio. Beleza, é só você subir em poucos segundos. Todos que acessam, especialmente o Castbox, vão ter acesso ao seu podcast. Ele também vai ficar visível nas grandes plataformas disponíveis no Android, não vai ficar de forma automática no Spotify. Eu vou deixar isso para uma próxima aula, aí a gente comenta sobre como colocar o seu podcast daqui para o Spotify, que o Spotify é uma plataforma que está todo mundo ouvindo hoje em dia. Então, é bem interessante se você estiver lá também. E é isso, pessoal. Eu espero que esses vídeos aqui tenham ajudado você, pelo menos, a ter o seu pontapé inicial para o seu projeto pessoal, para que vocês consigam fazer um podcast. Deixe nos comentários aqui o podcast de vocês, deixe o link do podcast de vocês, que eu quero ouvir, eu quero ver qual é o projeto que vocês estão fazendo, eu quero ver o que vocês estão fazendo. É bem legal isso. E se faltou, se tem alguma dúvida que vocês tenham ainda, coloquem também aqui nos comentários, que eu quero poder ajudar mais com todos os tombos que eu já tomei aí tentando fazer um podcast legal. Mais importante, curtam o canal, compartilhem, se inscrevam e dividam esse conhecimento com as pessoas, porque é importante a gente dividir conhecimento. É isso e até a próxima. Tchau, tchau.